Henker que vive duas vezes. Capítulo 140. Escotilha, 6. Tradutor. HH editor, HH. Mas parecia que Leonte também tinha sido enganado. Bem, considerando a personalidade de Leonte, o poder amoroso e o prazer, ele teria facilmente passado pela sedução de Vieira Duna. Embora ele possa não saber disso. E Leonte continuou sua explicação. A Tábua de Esmeralda era um documento antigo que continha instruções sobre como fazer a Pedra do Sábio. Valpardesnachit e Xiongvado trabalharam secretamente juntos para atacar a masmorra no 69º andar, e Leonte roubou o item que Duna Vieira deveria pegar. E ele trabalhou nisso pelas costas de Sword God. Então onde está aquela tábua esmeralda? Eu quebrei. Yon-Wu estalou levemente a língua. Ele teria sido capaz de dizer com seus olhos dracônicos se a tábua de esmeralda era real e se Vieira havia feito algo com ela. Então me conte o que estava no tablet. Então, se eu te contar, você vai me matar? Você já está morto. Bem, vou deixar você desaparecer. Leonte ficou mais brilhante, e ele revelou o processo de criação da pedra que estava na tábua. O processo foi mais simples do que ele pensava. Mas havia muita informação intensa e suspeita. Ele perguntou quando havia algo que ele não entendia, e ele organizou mentalmente o que Leonte lhe disse. Enquanto isso, seu conhecimento do dragão foi ativado. O conhecimento do dragão, Rockma, foi aberto. A informação está sendo pesquisada no banco de dados. Existem 8 itens relacionados à Pedra do Sábio. Outros termos de pesquisa relacionados estão sendo inseridos para uma gama mais ampla de informações. O conhecimento do dragão era tão grande que não poderia ser usado de uma só vez. Assim, as informações que o antigo dragão Calatus criou foram divididas em diferentes seções para que o contratado pudesse abordar as informações dependendo de como progrediu. Para que eles pudessem entender lentamente as informações à medida que avançavam. Para que o contratado entendesse, como uma esponja que absorveu a água, aos poucos e na ordem, até finalmente chegar à verdade, no final. A condição para visualizar as informações só existia depois que novos conhecimentos fossem obtidos de fora. Foi da mesma forma que Draconic Ice se expandiu lentamente antes de receber seu Dragon Bari. Com a base da magia mecânica, com alquimia no topo. É tão difundido. Vou levar um dia inteiro para superar tudo. E Yon-Wu foi capaz de dizer se Leonte estava falando a verdade ou não. É falso, com a menor mentira misturada. Ele não sabia quem o adicionou, mas pensou que eles haviam interferido completamente nisso. E ele também estava curioso. Quem foi a pessoa que fez a tábua esmeralda? E o que Vieira Dun tentava alcançar ao fazer isto? Yon-Wu pensou que havia uma chance de Leonte ter mentido. Então ele forçou Leonte a falar com seu fogo sagrado na mão, os olhos dracônicos bem abertos. Ele verificou repetidamente para ver se havia algo sobre o qual ele estava mentindo. E quando obteve todas as informações que pôde, a mente de Leonte já estava destruída e tremeu perigosamente. Ele provavelmente poderia voltar vivo se a energia escura fosse introduzida, mas ele não planejava fazê-lo sofrer mais. Ele considerou amarrá-lo à força como Bu ou Ka, mas achou que seria inútil ter alguém como ele. Vaia. Fiz. Por favor, diga as ordens. A névoa cinzenta se combinou e Lishibu apareceu. Comer. Agradecer. Você. Bu curvou-se e abriu a boca. E ele foi até Leonte, que ainda estava fortemente envolto em sombras. E, espere, você disse que mataria. Leonte percebeu tardiamente o que Bu estava tentando fazer e gritou. Absorver. Ele absorveu completamente sua alma e roubou seu conhecimento e poderes. Com isso, ele nem poderia sonhar com a reencarnação. Mas Yon-Wu, que não planejava deixá-lo ir facilmente, simplesmente o ignorou. Chocalho, chocalho. À medida que o som de dentes se chocando foi feito, o som dos gritos de Leonte ficou mais alto. E a sombra de Bu escureceu. Leonte foi alguém que se tornou um deus marcial em Xiongvado. Ser capaz de engoli-lo completamente foi capaz de avançá-lo ainda mais. Bu pegou pequenos pedaços como se estivesse saboreando. Ele não estava comendo apenas a alma, mas também seus vestígios e conhecimento. Yon-Wu olhou para Leonte, que estava lá, e se virou para olhar para Baal. Baal apenas tremeu olhando para Leonte. O fogo sagrado também o destruiu lentamente. Ele só queria escapar dessa dor. Você sabe o que vou perguntar, certo? Então Baal acenou com a cabeça apressadamente. Ele pensou que a mente de Yon-Wu poderia mudar. Então ele deixou escapar tudo o que sabia. O mais rápido que pôde. Então ele poderia desaparecer confortavelmente. Yon-Wu foi capaz de conhecer as verdades sobre a guerra entre Xiongvado e Red Dragon. À medida que ele continuava a ouvir, tudo se tornou mais absurdo. O coração de dragão da Rainha do Verão está quebrado e ela precisava da Pedra do Sábio para consertá-lo? Baal assentiu fracamente com a cabeça. Como se ele não tivesse mais energia para usar seu vestígio? Sua alma não era mais capaz de usar seu poder. Foi o resultado da tortura de Yon-Wu. E porque ele já havia engolido o fogo sagrado várias vezes, ele estava quase arruinado além do ponto de retorno com a energia escura. Mas Yon-Wu já havia descoberto tudo o que precisava, então não se preocupou com isso. Então a Rainha do Verão, que é chamada de Último Dragão, está agora em perigo. E foi um efeito colateral da briga com seu irmão.
Então ele conseguiu atacar. É um alívio que ele não tenha sido estupidamente vítima. Yeon-woo sorriu sem querer. E se transformou em um sorriso malicioso para Cheong-Vado, Red Dragon, Summer Queen e tudo mais. Para os desgraçados que lutaram entre si sem nem saber onde estava a pedra. Foi hilário como eles foram interpretados como retardados, porque ele tinha a pedra que procuravam. Do começo ao fim, eles estiveram na palma da mão de Yeon-woo. E se ele usasse bem essa verdade, ele poderia tocá-los por mais algum tempo. Se ela participou da guerra com um coração de dragão quebrado, ela deve estar ansiosa agora, desde que ela usou o que restava de seu poder mágico. Dragon Heart não era simplesmente um coração de espécies dracônicas. Tinha a base para fornecer poder mágico e era a origem da força que permitia ao usuário ser um ser excepcional. Se tal coisa estivesse quebrada, se foi difícil consertar, ele pode facilmente virar o tabuleiro. Yeon-woo brilhou nos olhos e molhou os lábios com a língua vermelha. Seria bom vazar essa informação em algum lugar. Exército do Diabo, Elohim? Red Dragon tinha muitos inimigos. Era óbvio que Elohim estaria dançando de alegria se ouvissem. Porque eles odiavam extremamente que o Dragão Vermelho e o Exército do Diabo, servidores dos demônios, estivessem acima deles. Yeon-woo pensou que precisava de uma maneira de espalhar secretamente essa informação. Sem se revelar. E eu deveria ficar quieto por um tempo, já que posso ser pego. A Rainha do Verão tinha um cérebro aguçado, já que ela também era um espécime dracônico. Ela notaria claramente que esta guerra havia sido iniciada por alguém. Primeiro, vou completar a Pedra do Sábio e me concentrar em subir até o chão. E eu tenho que procurar por Calatos. Torturando Baal, Yeon-woo alguns de seus planos. Uma delas era terminar a pedra. Ele não planejou usá-lo, pois era o resultado de muitas vidas e provavelmente seria incontrolável. Saber que Summer Queen considerava a Pedra do Sábio uma substituta para seu coração, e que havia uma sala que tinha materiais para finalizar a pedra o fez mudar de ideia. Yeon-woo terminou seu circuito mágico depois de acordar seu corpo de dragão. E toda vez que ele liberava uma autoridade, o circuito mágico começava a aparecer como circuito do dragão e ia mudar seu coração para coração de dragão. Mas vai demorar muito para isso. E mesmo se eu acordar meu fator dragão, algum dia encontrarei os limites de um humano. Então ele iria usar atalhos. A Pedra do Sábio definitivamente seria capaz de fazer o papel de seu coração de dragão. E seu circuito mágico progrediria mais rápido. E se ele trabalhasse muito? Quando eu liberar todas as minhas autoridades, poderei ter 2 corações de dragão. Isso significava que ele seria capaz de alcançar mais do que seu irmão e o antigo dragão Calatos haviam preparado para ele. Claro, foi a Pedra do Sábio que ninguém foi capaz de criar. Então o processo de criação seria extremamente difícil, mas não era impossível. O Dragão Vermelho usou todas as suas fontes para reunir todos os materiais para a Rainha do Verão em um só lugar. E o lugar onde todos estavam reunidos era Intrenian. Red Dragon tinha vários depósitos subespaciais dos quais se orgulhavam. Intrenian foi um deles. Mas o problema era que o Intrenian estava atualmente nas mãos de Baal. Com o objetivo de atrair Leonte, Baal recebeu. Mas com a interferência de Yeon-woo, desapareceu no ar. Yeon-woo puxou um artefato que Baal havia deixado após morrer. Felizmente, foi fácil porque a dimensão subespacial estava localizada em um de seus pertences. Um artefato que parecia um simples anel de cobre. Anel de cobre. Categoria: acessório. Classificação: F. Resumo: um simples anel de cobre. Há um padrão interessante gravado nele. Este artefato está selado. Assim que o selo for liberado, um recurso oculto será revelado. As informações na página de resumo também eram simples. Seria algo que ele não teria dado uma segunda olhada. Mas quando ele tocou como Baal lhe disse para fazer, o selo oculto foi liberado. Swoosh. Chave do Intreniano. Categoria: acessório. Classificação: A++. Resumo: a chave que pode abrir o Intrenian. Intrenian é um depósito mágico que a própria Rainha do Verão fez e tem um espaço imenso. Ele está conectado à mente de seu usuário e, se houver um item que o usuário deseja, ele se moverá automaticamente para o subespaço sem entrar fisicamente nele. Asterisco: sala de armazenamento ilimitada. Tem uma quantidade de armazenamento quase ilimitada. Por ser um objeto subespacial, é fácil de transportar e quase não tem peso. Yeon-woo abriu seus olhos dracônicos e destruiu uma parte do padrão interno. Magia de rastreamento. Foi lançado no caso de Intrenian ser aberto sem permissão, mas observando-o com seus olhos dracônicos e olhando como Baal lhe disse, ele foi capaz de se livrar dele facilmente. Com isso, um grande depósito mágico caiu nas mãos de Yeon-woo. Pode ser que a magia de rastreamento tenha sido destruída, mas como o local era a tribo de um chifre, eles teriam que desistir. Desde que acabou se tornando um despojo de guerra para a tribo de um chifre. Yeon-woo pensou na Rainha do Verão que lhe deu seu presente de agradecimento e riu levemente e colocou o anel em seu dedo. E ele colocou seu poder mágico nisso. O subespaço se abriu diante de seus olhos. Quando ele entrou, uma quantidade infinita de espaço se revelou. Estava localizado em seções diferentes e era quase tão grande quanto os arquivos da tribo de um chifre, e continha tesouros brilhantes. Com isso, não terei que me preocupar com dinheiro no futuro.
Ele estava sentindo a necessidade de um inventário transportável. Mas isso foi mais que suficiente. Então Yon-Woo foi mais fundo. Os materiais sobre os quais Baal falou foram organizados por categoria. Todos eles eram tesouros valiosos dentro da alquimia. Tudo isso combinado poderia comprar vários artefatos Rank S. Yon-Woo sorriu satisfatoriamente e saiu de Intrenium, fechando o subespaço. Conhecer o conteúdo da tábua esmeralda. Como tenho materiais mais que suficientes, poderei terminar a pedra do sábio o quanto quiser. Claro, havia a menor mentira misturada. Mas se ele usasse seu conhecimento do dragão, ele seria capaz de consertar isso rapidamente. Mas para fazer isso, ele teria que estudar alquimia e engenharia mágica. A engenharia mágica poderia ser facilmente aprendida treinando sua metalurgia. Então só restou uma coisa: a alquimia. Felizmente, havia algum lugar onde ele poderia aprender. Braham, eu tenho que procurar por esse homem. Havia 2 alquimistas que seu irmão conhecia. Um deles era o antiveneno Bailuk. O outro foi o alquimista Braham. Braham era estranho em muitos aspectos. Bem dito, ele era um espírito livre, ou se você quisesse falar mal dele, ele era uma pessoa teimosa. Mas ele era alguém que vivia de acordo com seus padrões. Porque era semelhante a ele. A alquimia que ele criou foi interessante em vários aspectos. A alquimia metálica e a alquimia medicinal eram diferentes. TN. Existem 2 palavras para alquimia em coreano que são usadas. Mas o inglês só tem a palavra alquimia. Então ela será descrita. Mas ambos lidavam com muitos materiais diferentes e eram semelhantes no sentido de que o objetivo final de ambos era se tornar um homem de ouro. Então a alquimia do metal e a alquimia medicinal se sobrepunham muito. Por partirem de pontos diferentes, foi importante estudá-los de perto. No entanto, ao contrário da alquimia do metal, que era favorecida porque podia ser usada para criar artefatos, a alquimia medicinal estava se tornando menos popular. Braham foi o último alquimista medicinal. Através dele, ele seria capaz de estudar alquimia metálica e alquimia medicinal para finalizar a Pedra do Sábio. Mais do que tudo, ele tem um certo relacionamento com Yon-Woo. Era alguém de quem seu irmão era próximo, junto com o caçador de cobras Galliard. Foi também o nome que Yon-Woo usou quando encontrou Galliard. Felizmente, Braham não era alguém que escondia sua localização, então ele seria capaz de encontrá-lo rapidamente. Claro, como ele era um Ranker, ele estaria nos andares superiores. Então precisava subir nos andares. Rachadura. Yon-Woo esticou ligeiramente o corpo. Organizando isso e aquilo, ele agora tinha o esboço de um grande quadro. Havia muito o que fazer. E ele precisava estar atento ao subir nos andares e liberar suas autoridades seladas. Então, organizando seus pensamentos, ele olhou para Baal novamente. Baal pulou quando encontrou seus olhos. Seus olhos desbotados tremeram de medo. Ele estava tremendo tanto que era questionável se ele era um Ranker alto. Essa era a quantidade de dor que ele sentia. Yon-Woo não tinha mais negócios com Baal e convocou Shannon. Shannon, que estava observando a situação até agora, estava extremamente feliz por ter recebido um rank alto. E no momento em que a permissão caiu, Shannon começou a comer Baal alegremente, esperando que ele adquirisse todas as suas habilidades. E ele esperava especialmente que suas habilidades características, Fire Rain ou Volcano, fossem entregues a ele. Trituração, trituração. Ah! Os gritos dolorosos de Baal soaram ameaçadoramente.